Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Nós estamos levando ao ar uma série maravilhosa, uma série sobre a gestão, a modernização da gestão, a evolução da gestão. E o nosso entrevistado em toda essa série é o Fernando Lamounier, o qual já dou as boas-vindas. E digo que o Fernando, além é administrador de empresa, além disso, tem mestrado na Faculdade Yale dos Estados Unidos. É um administrador completo que já trabalhou em grandes empresas, inclusive multinacionais, e hoje é diretor da Multimarcas Consórcio. Quer dizer, é o professor, mas que pega também, bota a mão na massa. Fernando, hoje nós vamos falar de coisa boa. As empresas familiares. O que é a empresa familiar? Esse conceito da empresa. Dá uma dica aí no início, para nós iniciarmos o programa. Que legal, doutor. Obrigado mais uma vez aqui. Vamos falar de um tema que é a realidade das empresas brasileiras. A gente tem muita concepção das grandes empresas, né? O que lá nos Estados Unidos chamam de corporations, mas elas são a exceção. A realidade são as empresas familiares. Os dados do Brasil falam que 90% das empresas brasileiras têm alguma gestão familiar nela. Mais de 50% do PIB nacional é gerido pelas empresas nacionais, em familiares nacionais. Mais de 75% da força de trabalho, doutor. 75% dos CLTs do Brasil trabalham em empresas familiares. Então, olha o tamanho da dimensão do que a gente está falando. E o que define uma empresa familiar? Uma empresa familiar é qualquer organização, normalmente de cunho privado, que tem a família, seja no controle da propriedade ou acionista, ou até na gestão do dia a dia da empresa. Pode ser ou uma ou outra, a gente vai falar um pouco de um modelo que explica um pouco das empresas familiares, mas eu acho que o mais importante aqui é que em determinadas situações, uma empresa familiar, ela pode não tomar aquela decisão que seria a mais técnica ou a mais ousada, aquela que vai dar um retorno maior, porque ela quer a continuidade. Então o jogo da empresa familiar é o jogo do longo prazo. Ela não está aqui para crescer a 2 dígitos por mês e ser uma grande empresa que vai talvez ser vendida para um outro fundo. Normalmente, ela até aceita um crescimento menor, mas ela quer a tranquilidade, a previsibilidade de que daqui a 100 anos ela vai estar aqui. Então esse é um jogo que você, se trabalha numa empresa familiar que não é da sua família, ou se tem uma empresa familiar, tem que saber, porque é uma cultura muito própria. Não é uma cultura muito ousada de querer ganhos muito grandes, mas é uma cultura de continuidade e de longo prazo. No Brasil é mais forte essa questão da empresa familiar do que em outros países, por exemplo? Não, os dados eles são basicamente os mesmos no mundo inteiro. Em qualquer lugar que você vai, as empresas familiares são dominantes. Existem algumas sociedades, vou voltar a dar o exemplo aqui do Japão, que tem um cunho familiar muito grande e de tradição, né? São tradições de famílias. Haja vista que o imperador japonês é parte da mesma família pela 20ª geração. É uma outra realidade. As empresas bebem da mesma fonte. Então é muito normal você ter empresas que têm mais de 100 anos, 200 anos de existência e sendo administradas pela mesma família. No Brasil a gente não é tão histórico, é um fenômeno um pouco mais recente, mas é a mesma realidade em termos de quantidade. São as empresas familiares que movem as economias mundiais. E como elas, as empresas familiares, se estruturam? A empresa familiar vai seguir um modelo que chama modelo tridimensional. E aí a gente vai botar ela na tela para explicar para vocês, para ficar muito claro. Mas são 3 vertentes possíveis: propriedade, gestão e família. E você pode fazer parte apenas de uma dessas bolinhas, de 2 ou até das 3. Imagina que você pode ser parte da família, você pode ser sócio da empresa e você pode ser gestor dessa empresa, né? Seria aqui a concepção das 3 ao mesmo tempo. Mas você pode ser 2 ou uma apenas. Esse modelo é muito interessante para você compartilhar na sua empresa com cada um dos funcionários.
Coloca cada um dos funcionários, dos gestores, do dono, onde que ele está na estrutura da empresa. Isso vai permitir você navegar melhor nesse jogo político que é muito normal das empresas familiares. Veja, doutor, normalmente as empresas fazem a reunião de segunda a sexta no horário comercial. As empresas familiares, grande parte das reuniões acontecem no jantar de domingo ou no churrasco do sábado, porque é ali que tem a troca do pai com o filho, do tio, do irmão, com quem estiver envolvido na empresa. E muito dos negócios e das decisões que são formalizadas na segunda-feira, elas são tomadas, na verdade, no sábado e no domingo. É verdade, nós conhecemos isso bem, né? Eu vou chamar aqui um pequeno intervalo comercial. Vamos ver o vídeo da Multimarcas aí, que tá maravilhoso, mas voltamos já, é rapidinho. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Há 45 anos, a Multimarcas Consórcios abriu suas portas para contar novas histórias. Durante essa trajetória, atravessamos muitas estradas, compartilhamos vitórias e desafios, construindo caminhos de sucesso e realizações. Hoje, somos uma família que cresceu ao longo do tempo, unida pela visão de novos horizontes e pela busca incessante por novas histórias para contar. Sabemos que a vida é feita de momentos únicos e que cada ciclo traz consigo novas oportunidades. Neste ano especial, celebramos 45 anos multiplicando sonhos, experiências e conquistas. Estamos prontos para seguir junto com você em busca de um futuro de grandes possibilidades. Multimarcas Consórcios, 45 anos multiplicando juntos. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olha aqui eu de volta. Não falei que era rapidinho? Continuando o papo aqui, esse papo agradável com o Fernando, né? Verdadeiras aulas magnas que ele está proferindo nessa série maravilhosa que nós estamos levando ao ar aqui pela Band. Fernando, e os desafios e as soluções para a empresa, para as empresas familiares? Doutor, em uma palavra, o desafio é a continuidade. Vamos dar alguns exemplos aqui. É muito normal um empreendedor, seja o pai ou a mãe que construiu aquela empresa do zero, ela ou ele querer passar essa empresa para os filhos. Mas e na situação que o filho não tem interesse? O filho às vezes quer virar médico, quer virar uma outra profissão que não tem nada a ver. Isso acontece muito. O que vai acontecer com aquela empresa? E na situação que o filho tem interesse, só que ele não tem capacidade para isso? Como é que você faz? Você vai passar isso para o seu filho sabendo que ele não tem um mínimo de condição? Continuidade é o jogo da empresa familiar. E aqui entra alguns termos que você, de novo, se você tem uma padaria, um restaurante, uma grande empresa familiar, não importa. Como é que é feita a sucessão? Como é que está sendo preparado a próxima liderança, seja os filhos ou não, ou pessoas de fora que vão tocar essa empresa? O empreendedor tem que começar a pensar isso desde o primeiro dia que tiver um pensamento de eu preciso passar esse bastão, eu estou me envolvendo com outros projetos, ou eu já estou chegando no final da minha vida. Isso não pode ser tomado depois que tudo acontecer. O jogo da continuidade é o jogo do planejamento, doutor. A sucessão, a governança corporativa de como que eu faço essa passagem de bastão aos poucos, como é que eu atraio o filho para isso acontecer de uma forma mais suave. E vou piorar. E quando não é os filhos, e na verdade são os filhos dos filhos, porque os filhos dos filhos são primos entre si. O primo não tem uma relação tão próxima como a do irmão, então aí nascem os conflitos de família. Talvez você tenha um problema na sua família, e se esse problema vai para a empresa também? Olha o mundo de cenários possíveis e arriscados que colocam em jogo a continuidade. Por isso, o planejamento, a sucessão, a governança corporativa, eventualmente até trazer gente de fora que vai aportar um conhecimento que a empresa não tem, é essencial, uma vez que o objetivo da empresa é ficar o legado para o futuro. Nosso tempo acabou, mas antes eu quero fazer um convite para você. Programa Mundo dos Negócios, todos os sábados, às 12 horas e 30 minutos, na Band, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Não perca. Eu vou, mas voltarei.